Fala, gente, tudo bem? Vamos agora estudar as plaquetas, né? Fechando aí esse módulo de tecido sanguíneo e o processo de coagulação. Vamos entender como é que esse processo vai acontecer. Então, vamos aqui para a transição comigo. E primeira coisa sobre essas plaquetas, também chamadas de trombócitos, né? Porque elas vão formar os coágulos, que a gente vai chamar de trombos também, tá? Essas plaquetas, na verdade, gente, elas não são células, elas são fragmentos de células. Então, quando você tem essa célula grandalhona aqui, ó, é chamada de... Essa célula aqui é um megacariócito, tá? Então, esse megacariócito é uma célula grande, do núcleo grande, daí o nome megacariócito, tá certo? E ela tem uma fragmentação, como você está vendo aqui, ó, a gente vai gerar pequenos fragmentos que contêm enzimas, e esses fragmentos são exatamente quem? As nossas plaquetas, tá? Olha aqui uma comparação delas aqui, ó. A comparação dela, olha aqui que interessante, ó. Para o tamanho de um eritrócito, de uma hemácia. Ela é bem menor, muito menor, tá ok? Então, essas plaquetas, elas são fundamentais para o processo de coagulação. São elas que fazem, tá bom? Então, os megacariócitos são células muito grandes e são formadas aonde? Na nossa medula óssea vermelha também. A concentração de plaquetas no sangue vai ficar entre 200 a 400 mil a cada milímetro cúbico de sangue. Professor, eu tenho que saber esses valores? Não, tá? Estou citando para que você tenha uma noção da quantidade que nós temos basicamente, tá? Então, essas células vão atuar no processo de coagulação sanguínea, tá? E aí eu quero te mostrar o seguinte, ó, vou aqui logo para a parte que interessa para a gente. No processo de coagulação sanguínea, tá? Nós temos dois processos para manter o equilíbrio, que a gente vai chamar de hemostasia, tá? Que é esse impedimento da perda de sangue. O primeiro mecanismo é um espasmo vascular. Aquele vaso que sofreu a ruptura, que está sangrando, ele vai sofrer um espasmo, ele vai sofrer uma contração para que a gente não perca tanto sangue, tá? Então, esse vaso sanguíneo lesado, ele acaba sofrendo uma constricção, tá ok? E a formação do tampão plaquetário, que esse é o mecanismo principal que as provas trazem como processo de coagulação sanguínea, tá? Então, essas plaquetas vão formar esse tampão plaquetário e iniciar um processo de cascata de coagulação. Então, vamos acompanhar aqui com atenção. Você tem aqui um vaso sanguíneo, tá? Isso aqui é o vaso sanguíneo. Aqui vai ser o quê? O interior do vaso sanguíneo, tá certo? E digamos, a gente chama de interior, chama de luz do vaso, ou lúmen também, tá certo? E aí nós temos o seguinte, houve uma lesão. Você está vendo aqui que houve uma lesão e o colágeno desse vaso sanguíneo ficou exposto, está danificado. Então, o que é que vai acontecer? Essas plaquetas elas vão começar a se agregar. Essas plaquetas vão realizar aquilo que a gente chama de agregação, tá? Plaquetária. Ficou como se fosse uma palavra só, mas são duas, tá, gente? Agregação plaquetária. Tá bem? Então, nessa agregação, as plaquetas vão se acumulando, formando uma espécie de tampão. Então, esse colágeno exposto aqui, primeiro passo, né? Ele se liga e ativa as plaquetas. Depois, as plaquetas vão liberar o que a gente chama de fatores de agregação plaquetária, ou fatores de agregação somente, tá? E aí, mais e mais plaquetas vão correndo para aquele lugar. E aí você está vendo aqui, ó, a formação de um tampão, né? E esse tampão, provisoriamente, aí ele vai fechar essa passagem de sangue para fora, tá? Essas plaquetas vão formar o que a gente chama de tampão, tá bem aqui assim. Só que não é apenas isso. Dentro do nosso sangue, eu quero que você entenda que dentro do nosso sangue, eu vou ampliar essa figura aqui para você ver, ó. Dentro do nosso sangue, nós temos duas proteínazinhas que não estão ativas, que são proteínas inativas. Uma delas é essa daqui, chamada de protrombina, e a outra é essa daqui, chamada de fibrinogênio. Então, o que é que vai acontecer? Quando essas plaquetas elas se acumulam, formam aquele tampão plaquetário, elas também vão realizar um outro mecanismo. Elas vão liberar uma substância aqui chamada de tromboplastina, tá? Essa tromboplastina ligada ao cálcio, aqui o cálcio também, muito importante na coagulação. Tem gente que fica, mas o cálcio é muito importante, é coagulação, é condução nervosa, tudo isso, contração muscular, sim, o cálcio tem vários papéis,
tá? Então, essa protrombina, ela vai ser convertida em trombina. Não é uma reação direta, tá? Vai ser primeiramente convertida em trombina. E essa trombina, ela vai também, juntamente com o cálcio, fazer a conversão dessa proteína inativa, que é o fibrinogênio, em fibrina. E essa fibrina cria uma espécie de rede, tá? Proteica que vai ajudar a fechar lá o vaso. Tá aqui ela, ó. Tá aqui as hemácias presas, não estão mais saindo dentro da corrente sanguínea. Por quê? Porque tem uma rede de proteção lá agora que foi formada, que é o coágulo, né? Essa redezinha aí de fibrina resultante do processo de coagulação. Tá ok? Vocês devem também estar lembrados que em propagandas que tem AAS, propagandas que tem aspirina, na verdade, que elas contêm uma substância chamada ácido acetil salicílico, que é o AS. E esse AS, eles impedem exatamente a agregação plaquetária. Então, o que é que você ouve ao final de uma propaganda lá de aspirina? Em caso de suspeita de dengue, esse medicamento é contraindicado. Né? Você escuta isso. Por quê? Justamente porque elas vão desfavorecer essa agregação e pode dificultar o processo de coagulação sanguínea. Tá ok? Minha gente, a gente está chegando ao final dessa aula. É uma aula longa, né? Na verdade, dividi em duas aqui, para que a gente entenda o tecido sanguíneo, mas vale a pena você estudar muito e bem direitinho, tal, com todos os detalhes, porque é uma coisa que cai muito no vestibular, é uma coisa que vai cair muito no Enem, tenho certeza, tá? E é um assunto bastante importante, tá? Anota tudo, estuda, revisa, eu vejo você na nossa próxima aula, tá bom? Grande abraço!